Oi, meus amados e minhas amadas, esse é o vídeo 3 sobre os asiáticos brasileiros. Eu vou continuar falando um pouquinho da imigração japonesa, tá? Como é que foi essa introdução dos japoneses aqui no Brasil. Então eu terminei o vídeo 2 falando aí dos japoneses que começaram com a crise do café, começaram a ir para as cidades, né? E muitos acabaram se estabelecendo ali no bairro da Liberdade porque era mais barato, né? Era um bairro de negros, então bairros onde moravam negros eram mais baratos, e os japoneses começaram primeiro a alugar os porões dessas casas para depois, quando já estavam um pouco melhor de vida, comprar esses locais, tá bom? Depois os japoneses investiram também em estudos, né? Então os japoneses tinham essa intenção de que os filhos alcançassem aí uma ascensão social pelo estudo, tá? Quando os japoneses perceberam que os negros, estar com os negros, estar entre os negros ou entre os índios, os afastavam do privilégio que os brancos tinham, os japoneses também se fecharam. Mesmo porque um filho mestiço naquela época não seria aceito pelo governo do Japão, por exemplo, tá? Então existia aí a questão da branquitude, né, de querer branquear a população brasileira através dos imigrantes japoneses. Porém, quando esses se misturavam com os brancos, os filhos tinham mais características japonesas do que características dos brancos, né? Tinham mais características asiáticas do que a característica dos brancos. Então aí nós temos aí a Segunda Guerra Mundial, onde o Japão era aliado dos alemães. Então, alemães, né, quem era daquele eixo, alemães e japoneses, foram expulsos todos do Porto de Santos, tá? Porque aí o japonês passa a não ser mais considerado um ser dócil, mas um ser que não expressava a emoção pela face, pela fala. Eles eram até considerados frios, porque você não sabia o que eles estavam pensando, e poderia ser possíveis espiões. Então aí nós temos a era do antiniponismo. Não foi permitido que os japoneses falassem a língua japonesa, as escolas japonesas foram queimadas ou fechadas, e não era também mais permitido que os japoneses praticassem a sua religião, que a maioria era budista ou shintoísta. Meu avô mesmo foi preso nessa época porque estava falando japonês, e quem conseguiu tirar ele da prisão foi o meu tio, filho dele, que servia o exército brasileiro na época, né? Então nós temos aí essa época em que os japoneses foram tirados do Porto de Santos e foram colocados em campos de concentração no interior de São Paulo, tá? Então, o japonês, que antes era considerado dócil, né, e disciplinado, ele passou a ser visto como inimigo, ele passou a ser visto como um possível espião de extrema frieza e inteligência, tá? E daí nós temos o que na história a gente chama de perigo amarelo. E é isso, gente, essa aula termina por aqui, tá? Até a próxima, vou pro meu vídeo número 4 e até lá. Um beijo incrível da Yumi.